Bruno Prado, muito boa tarde para você. Bruno, ontem o jogo não foi tão bom assim, Palmeiras 0, Guarani também 0 em Campinas, mas o empate, no final das contas, acabou bastando para o Palmeiras garantir a melhor campanha do Paulistão. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Não foi realmente um bom jogo do Palmeiras, não, foi um 0-0. Até o Palmeiras teve mais chance que o Guarani, provavelmente se saísse um gol seria do Palmeiras, teve uma boa chance com o Veiga, teve uma com o Rony, uma com o Dudu, mas foi um jogo abaixo do que o Palmeiras pode fazer. Primeiro tempo com muito calor ali, teve até uma paralisação para os jogadores tomarem uma água, né, muito quente realmente. No segundo tempo melhorou, né? Provavelmente a temperatura baixou e o Palmeiras até criou mais na segunda etapa, mas jogou para o gasto. Era um jogo que o Palmeiras já estava classificado, tinha essa questão do primeiro lugar do grupo, né? O São Bernardo tomou um gol do Água Santa no finalzinho, então até o final o São Bernardo poderia ter feito um gol e ter ultrapassado o Palmeiras, acabou tomando um gol. Mas de qualquer maneira já estava classificado, melhor campanha, invicto na competição, e agora tem um confronto, um jogo único com o São Bernardo para definir a sua vaga na semifinal. O Palmeiras segue da sua maneira, nem todo jogo o time vai jogar super bem. Ontem não foi um bom jogo, como o jogo passado com a Ferroviária também não foi bom, mas é um time que mesmo quando não joga bem, dificilmente perde. É um time duro de ser batido, o goleiro não trabalha muito, até esse ano o Everton tem trabalhado mais do que em outros anos, né? Que ele também é muito bom goleiro, então o Palmeiras não toma tantos gols, não toma muito mais gols do que tomava, mas o Everton está trabalhando mais. Com certeza é uma coisa que o Abel Ferreira deve estar observando. Mas, de qualquer maneira, é um time duro de ser batido e, mais uma vez, chega no mata-mata do Paulista com totais condições de buscar mais um título. É o melhor time paulista, que o mata-mata, às vezes, faz com que o melhor perca, mas o melhor time é o Palmeiras, né? O favorito ao título é o Palmeiras. Agora vamos ver nos jogos eliminatórios como será. Ontem, de novo, o Everton trabalhou, fez defesas importantes, uma ali no cara a cara, quase sempre nas costas do setor esquerdo da zaga do Palmeiras, onde tem ali o Murilo, o Piquerez. E aí, Nilson César, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, muito boa tarde. O que falar desse Palmeiras que chega numa fase decisiva do Paulistão, Palmeiras atual campeão paulista, defendendo esse título? Nilson, boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde para você. Jogo bem fraquinho, hein? Falei pro Bruno durante o jogo, nossa senhora, interminável. Você sabe que jogo ruim não passa o tempo, não passa. Você olha lá 15 minutos, você olha 18, quando você olha de novo é 19, o jogo não vai, o tempo não vai. Você, como narrador, tem que tornar o jogo emocionante. Mas nós fazemos tudo para tornar emocionante. Vira final de Copa, né, Nilson? Para mim, jogo sempre na hora da narração, sempre é muito empolgante, mas analisando friamente pós-jogo, o jogo foi trágico, muito ruim, estava muito calor mesmo lá em Campinas, o Guarani já estava sem risco nenhum, né? Não cai, não classifica, o Palmeiras já brigava pelo primeiro lugar do grupo, né? O Bruno colocou direitinho aí a situação, nem sempre no mata, o melhor acaba vencendo, né? Você pode ter um empate, Palmeiras e São Bernardo, aí vai num pênalti, aí o São Bernardo pode eliminar um Palmeiras em quartas de final. Empatou com o Guarani ontem, já empatou com o São Bento, por que não pode empatar com o São Bernardo? Empatou com o São Bento em casa, empatou com o Guarani, pode empatar o jogo com o São Bernardo, pode empatar com o São Bernardo e num pênalti o São Bernardo eliminar o Palmeiras. Isso não é a lógica é uma vitória do Palmeiras, que o Palmeiras siga em frente, né? Mas precisa jogar mais do que jogou ontem, né? Jogou um futebol muito pequeno ontem, né? E os dois garotos, né, que inteligentemente eu acho que o Abel começa a preservar, né? O Giovani entrou no primeiro tempo, jogou nada. O Hendrick entrou no segundo tempo, também não jogou nada. E, inteligentemente, até para preservar o emocional, o psicológico desses meninos, ele está tirando um pouco de carga, está botando um tempo cada um. Um tempo para o Giovani, um tempo para o Hendrick, mas os dois não jogaram nada. Então, vamos ver o que vai acontecer. É uma partida decisiva, a partida decisiva é diferente, não é nem mata-mata. Quando você tem dois jogos, normalmente aquele que é melhor acaba prevalecendo. Então, a lógica é da Palmeiras. A lógica é da Palmeiras que pode jogar na segunda-feira, né, Isso, Palmeiras? tem essa possibilidade. Ele não está querendo, né, jogar na segunda, né? Quer passar para o sábado. Quer jogar para o sábado, né? E transferir o São Paulo para segunda. Vamos aguardar. O Corinthians é o jogo da TV. Se ocorrer dentro da normalidade, o Palmeiras jogar tudo que pode, o São Bernardo jogar tudo que pode, o Palmeiras pode ganhar no tempo normal. Só lembrando que
essa reunião, né, esse congresso técnico entre as equipes vai acontecer na tarde desta segunda-feira e a gente acompanha tudo virtualmente aqui na Jovem Pan. Exato, um congresso técnico virtual marcado para as 15 horas. Mauro César, muito boa tarde para você. O que falar desse Palmeiras? Qual o saldo que fica depois dessa primeira fase para o Verdão? Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro. O Palmeiras fez aquilo que ele se esperava até aqui no campeonato, né? Liderou, é o time que está há mais tempo com um trabalho em curso, né? Não dá para comparar com o São Paulo totalmente reformulado, Corinthians com um novo técnico, com uma diferença na forma como se comporta, como joga, nada fora do padrão, né? Acho que o grande desafio do Palmeiras não é o Campeonato Paulista, na verdade, né? Os desafios virão adiante em outras competições. Inclusive eu vejo muitas vezes análises que apontam, o time não sente falta dos 2 jogadores que foram para o Nottingham Forest. Bem, você vai sentir falta eventualmente lá na frente, né? É lógico, pode haver contratação, pode ter jogadores às vezes que comecem a se destacar, preencher uma lacuna, mas essas são baixas importantes, mas que o Campeonato Paulista não gera esse impacto. Você falou sobre a questão do goleiro Everton, ele tem trabalhado bastante, né? Até eu fiz outro dia uma comparação dos números de finalizações sofridas pelo Palmeiras ao longo, em média, né? Ao longo de toda a temporada passada na Série A, quando o time foi campeão, e o Palmeiras está levando mais arremates, está sofrendo mais arremates agora no Paulista do que sofrendo no Brasileiro. O que é algo que me chama a atenção. Quer dizer, os adversários conseguem finalizar mais hoje do que finalizavam no Brasileiro, que tem um nível melhor, né? São times em tese, na média, melhores do que o do Campeonato Estadual. O que também pode ser um ajuste de começo de temporada, nada muito alarmante, mas é óbvio que é um índice que pode ser preocupante no confronto contra uma equipe, como vai enfrentar, uma equipe que encara os grandes, que dificulta e que pode eventualmente aprontar. Não é o provável, claro, mas é um jogo de cuidado, de atenção, né? Que tem que ter muita atenção, né? Acho que assim, é o primeiro risco, né, que o Palmeiras corre, mínimo que seja, se é que ele é mínimo, no campeonato. Porque até então não tem risco nenhum, né? Sempre ali bem colocado, tá, pontuando, avançando, sem muita dificuldade. E agora chega um momento que sim, de fato, ele vai precisar ter uma grande concentração e um volume muito grande de arremates contra a sua meta pode se transformar num problema, dependendo das coisas que vão acontecerem, né? O regulamento é bem bizarro também, né? O regulamento é bem maluco, isso aí é uma coisa que não muda, né? Há anos que é assim e pelo jeito não vai mudar tão cedo. O Corinthians, por exemplo, vai pegar o Ituano, que é o 12º colocado e que brigou para não cair, mas conseguiu a classificação agora na última rodada com essa vitória por 3-0 em cima do Santos. E o Palmeiras vai pegar a segunda melhor campanha, a do São Bernardo, e o terceiro no grupo do Palmeiras. Se enfrenta também. São Paulo foi o terceiro, Água Santa o quarto também. Os 4 primeiros se matam ali. É surreal isso. Negócio surreal. O Ituano fez menos ponto que o Santos, que está eliminado. Sim. O Ituano ontem corria o risco de cair. Sim, e acabou se classificando. Se o Ituano perdesse o jogo, ele cairia para a Série B, para a Série A2 do Campeonato Paulista. E ao mesmo tempo corria o risco de classificar. E acabou se classificando com a vitória. Eu vi muita gente comentando ontem, né? O Campeonato Paulista começa no sorteio. É mais ou menos por aí, né, Bruno? Dá para dizer que o Palmeiras vai ter o teste mais difícil aí das quartas de final? Eu acho que esse jogo, o São Bernardo é um adversário chato, fez uma ótima campanha. Acho que Água Santa também, que vai pegar o São Paulo, também pode dar trabalho. Acho que, teoricamente, o São Paulo e o Palmeiras têm os adversários mais difíceis. A classificação mostrou isso, né? O São Bernardo foi o segundo colocado, geral, o Água Santa foi o quarto. O Água Santa fez o mesmo número de pontos que o São Paulo e 1 ponto a mais que o Corinthians. E o São Bernardo na frente de todos, menos do Palmeiras. Então, são os adversários mais difíceis pelo que mostraram no campeonato até agora. É um jogo só. Um jogo que o São Bernardo, semana passada, contra o São Paulo, fez um gol com 2 minutos no Morumbi. Se ele faz um gol com 1 minuto, 2 minutos contra o Palmeiras, igual bola parada, foi um gol de escanteio ali. O Palmeiras vai ter que fazer 2 gols, senão, se faz um, vai para os pênaltis. Então, esse tipo de jogo único, sempre tem um risco. E falando da atuação do Endrick, ontem o Abel Ferreira escolheu o Giovani e deu um tempo para cada. Giovani começou jogando, no segundo tempo, já na volta do intervalo, ele colocou o Endrick, que estava pendurado, tinha essa questão, se recebesse cartão amarelo, ficaria de fora das quartas de final. Mas e aí, Nilson César, o que acontece com o Endrick, de novo, saiu de campo sem balançar as redes, vai levar isso pro mata-mata, pra fase eliminatória do Paulistão? Olha, é algo que mexe com um jogador ainda mais centroavante que vive de gol. É só um tonto que não entende nada de futebol, que entendia que o Endrick poderia entrar para jogar no time principal do Palmeiras, ia ser o Ronaldo Fenômeno. Ia marcar em todos os jogos, ia arrebentar com as partidas, iria se impor perante os zagueiros, sabe? O cara não entende bulhufas do que é o futebol.
Ele é um menino que recém saiu da mamadeira, tá cheirando leite, ele cheira leite, ele recém saiu da mamadeira, entendeu? Então não adianta criar essa expectativa absurda a respeito do rapaz, porque o rapaz foi muito bem nas categorias de base. Nas categorias de base, ele foi muito bem, ele jogava sempre uma categoria à frente dele, não é isso? Sim. E mesmo assim ele era artilheiro, mas jogou no principal, a história é outra. Mesmo sendo no Campeonato Paulista, a história é completamente diferente. É um tempo de maturação que esse rapaz tem que ter para o Campeonato Paulista, durante o Campeonato Brasileiro, o tempo que ele ficar no Brasil. Quando chegar lá, ou ele vai para o B do Real Madrid, ou o Real vai emprestar o garoto um pouquinho. É isso que acontece. Até ver se um dia ele vira um grande jogador de futebol, jogando entre os grandes, jogando entre os profissionais. Qualquer outro tipo de expectativa é precipitada. Você achar que ele vai ser um fenômeno, você achar que vai ser o melhor jogador do mundo, eu acho isso aí lamentável. Aliás, eu ouvi isso aí do Luxemburgo e concordo 0% com o que disse o Luxemburgo. Esse rapaz vai ser o melhor jogador do mundo. Eu acho péssimo quando você joga esse tipo de carga para um menino que está na mamadeira. Você só prejudica o garoto. Você mexe com a alma, você mexe com o emocional, você mexe com o psicológico. Ele não rende. Ele poderia até render mais se não tivesse tanta pressão em cima dele, sabe? Se não tivesse tanta expectativa criada em cima dele. É isso que acontece. Eu acho que o Abel ontem foi inteligente. Ele fez premeditadamente. Ele botou o menino na reserva e deu um tempo pro Giovani. Aí ele tirou o menino do Giovani, que não jogou nada também, e botou o segundo tempo o Hendrick, que também não jogou nada. É isso, entendeu? Tem que ter calma, tranquilidade e não ficar com essa coisa de o moleque vai ser o melhor do mundo. Com 16 anos a gente não sabe nada se vai ser... Tomara que venha a ser um grande jogador, mas a gente não sabe se vai ser tudo isso que nós imaginamos. Mauro César, será que a gente pode esperar do Palmeiras aí na fase eliminatória do Paulistão, um Palmeiras sem Hendrick? Ou será que foi só pela circunstância do jogo? Difícil responder, né? Eu só acho que o Hendrick tem que ser visto dessa maneira que falou o Nilson. Aos poucos, não tem que ser ele o responsável para conduzir o time. O time foi campeão brasileiro sem ele. Perdeu jogadores em posições com as quais ele não concorreria com o Scarpa, com o Danilo. Ou seja, ele não vai repor essas duas ausências, né? Essas duas baixas, digamos, no elenco, com a saída dos dois lá para o futebol inglês. Acho que tem que ser aos poucos. Até eu já questionei o fato de ele ter sido lançado direto como titular no começo da temporada. Algumas vezes já questionei isso, não sei se foi o melhor caminho. Talvez fosse melhor ele entrando aos poucos. Então, vai depender muito da estratégia do treinador, do que ele imagina que ele possa fazer, mas eu acho que quanto menos pressão em cima dele, melhor. Embora eu entenda que as dúvidas, os questionamentos, a expectativa ela é inerente ao valor da negociação, que pode alcançar até 60 milhões de euros, dependendo aí das metas que ele vem alcançar jogando no Palmeiras e depois no Real Madrid. Então, sinceramente, acho que o ideal é que tire ao máximo dele pressão. Ele é muito novo, muito talentoso, tudo vai acontecer naturalmente. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Gostou do Palmeiras ontem? Não foi aquele jogo, né, Flávio? E a gente comentando aqui sobre o Hendrick, o Giovani, ainda mais o Hendrick, que ficou no banco de reservas. O que acontece com essa revelação do Palmeiras, Flávio? Bom, uma boa tarde a todos. O Palmeiras, ele é favoritaço, né? O Palmeiras, ele tá no... Os outros estão se matando, ele tá em fase de pré-temporada. Com relação ao Hendrick, lembra um pouquinho, só que a personalidade é um pouco diferente. Lembra um pouco o que acontecia com o Neymar quando ele apareceu naquele primeiro ano no Santos, era o filé de borboleta do Luxemburgo, e ele era reserva daquele Robinho, não do Robinho atacante, do Robinho meia. Ele jogava ali, ele entrava de vez em quando, havia uma pressão muito grande, teve alguma dificuldade, depois ele entrou, fez um monte de bobagem quando entrou também, teve problemas. E depois de uns 7, 8 meses, ele deu uma amadurecida e a vida que segue. Eu acho que o Hendrick vai ser mais ou menos por aí, com a diferença que foi colocada aqui, né? Que ele já está negociado com o Real Madrid. Então, difícil, né? Você pertence a um outro mundo e você está nesse mundo aqui é meio complicado, né? Eu acho esquisito isso. Eu sei que não pode, que a lei não permite, mas é uma lei tola, uma lei boba. O cara vai para uma situação melhor, não vai fazer trabalho escravo lá. Vendeu, tinha que ir embora. Eu acho que é muito complicado você ser de um time e jogar para outro. Mas a origem dele é o Palmeiras, deve muito ao Palmeiras, o Palmeiras agora deve muito a ele.
Eu não gosto disso, não. Negociou, é um bom negócio, tá tudo certo. Família vai junto, libera o cara, deixa o cara trabalhar lá e pronto. Seguir a vida dele no lugar onde ele tem que seguir a vida.